Com muito prazer, com muita alegria, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, católicos e protestantes do Brasil e do mundo. Venho aqui nessa noite, com muito prazer, com muita alegria, falar um pouquinho a respeito, palestrar sobre temas importantes, que eu acho que vai ser importante para você, certo? Eu já fui professor, hoje não mais, mas continuo fazendo as minhas palestras, formado em teologia, bacharel em teologia, pós-graduado em ciência da religião, formado em direito, exerço a função como advogado, mas sempre fui curioso em buscar conhecimento, buscar verdades e encontrá-las e aplicá-las na minha vida e depois ajudar as pessoas que precisam também de esclarecimento. Este é o objetivo aqui nesta noite, de levar até você essa fonte de luz, de conhecimento, para que você venha melhorar o seu padrão de conhecimento em relação à questão da vida do ser humano aqui na face da Terra. Antigamente não se discutia a vida, mas ultimamente é necessário a gente discutirmos, porque somos passageiros aqui. Nós viemos para cá, passamos uma temporada neste planeta, depois nós vamos embora. E se você vai embora, você precisa saber exatamente para onde você vai. Mas o tema nessa noite não é bem esse teor aqui que eu estou falando, eu vou falar depois, numa segunda, terceira live. Hoje eu quero falar sobre o tema: quem somos nós? Quem é você? O que viestes a fazer aqui? E para onde pensa que vai? São perguntas como essa, pergunta do dia a dia, que está inserida no nosso meio, no nosso cotidiano. E é importante a gente levantar um questionamento sobre esses temas, para que a gente possa chegar a uma conclusão, seja ela absoluta ou relativa. Eu não gosto de falar do tema absoluto, porque parece que a gente fecha. Ninguém fecha. A história é sempre aberta, a ciência é aberta, não pode ser fechada. Nem mesmo a matemática, ela é fechada. Tem que ser aberta, porque existem outros meios, existem outros parâmetros, existem outras realidades onde pode prosseguir o conhecimento. E é nessa possibilidade de condição que vamos responder estes questionamentos. O objetivo, então, é tornar claro, evidente, buscar nas origens quem somos nós, de que forma chegamos aqui, neste universo, como nos tornamos terráqueo. Essas perguntas e questionamento devem ser respondido e esclarecido por cada um de nós. Pois viemos de outro planeta, de um local, nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós não nascemos daqui, nós viemos de outro planeta para cá. Aí, planetas são milhões de planetas, galáxias, onde existe a vida, o gene da vida, e que a Terra é um local de expiação. É como se fosse um laboratório, onde você vai se autoprocessar, onde você vai chegar a vários conhecimentos, onde você vai crescer, onde você vai ser iluminado.
E é de se entender que o nosso cérebro, essa capacidade que nós temos, é como se nós fôssemos uma espécie de computador, um computador analógico. Nós temos um cérebro que tem uma capacidade extraordinária. E ao expressar o que nós expressamos hoje, é somente 10%, 90% ainda precisa ser aberto. Por isso, é o motivo da gente começar a buscar fontes material suficiente para alcançarmos este conhecimento. Abrir o terceiro olho. E na abertura do terceiro olho você pode ter uma visão completamente do universo, fora de toda essa realidade que nós estamos vivenciando aqui. Daquilo que nos ensinaram, daquilo que chegou ao nosso conhecimento. Com a abertura do terceiro olho, você consegue visualizar um mundo totalmente diferente desse mundo da qual nós estamos vivendo. Então, quem somos nós? De forma coletiva, nós estamos vinculados a um sistema chamado Matrix. Esse sistema tem um controle da nossa mente. Somos altamente controlados por esse sistema altamente sofisticado. E esse sistema, essa Matrix, ela tem a capacidade de nos controlar. Dia após dia, os dias que nós estamos vivendo aqui, ela nos autocontrola. Seus instrumentos são peculiares para falar na nossa psique, para que você possa pensar igual requer o sistema projetado na nossa mente. O que você deve viver, como você deve fazer, comer, beber, vestir. E os acessórios da Matrix, que dominam o mundo por muito tempo. Domina os povos, domina nações. Há um ser dominante que está por trás de tudo isso. Há um governo chamado governo absoluto, governo invisível, que domina massas, que domina populações. Na verdade, meus amigos, isso é um jogo ideológico, filosófico, político e social e religioso. É um jogo. E nós somos o instrumento desse jogo. Estão jogando com você, estão jogando conosco. Então a Matrix, ela foi criada, não é agora. Ela trabalha na nossa psique, na nossa mente, para formar opiniões e levar você a fazer certos atos, certas atitudes, porque o próprio sistema em si promove isso. Guerras, confusões, energia baixa, energia alta, o equilíbrio das energias, enfim, tudo que está colocado à nossa disposição vem de uma origem, e essa origem é de uma matrix bem idealizada, bem sofisticada, que através dos seus instrumentos, como a mídia, ela trabalha para esse sistema. A mídia, os governos, as religiões, o Vaticano, os estados, os impérios, todos eles trabalham com essa missão de controlar os mais frágeis. Aquela pirâmide que nós conhecemos descreve muito bem o papel do ser humano, daquela camada que está lá embaixo, que sustenta a elite que está lá em cima. A elite
geralmente aonde está os mandantes do mundo, a matriz formada por esses governos. Então, como nós devemos fazer para sair desse bloco, ou furar, ou não concordar com todo esse sistema que é colocado na nossa mesa no dia a dia, para que eu e você temos acordos, obediências a esse tipo de sistema que nos autocontrola. Muito bem. Então, tem um filósofo antigo que escreveu o livro chamado A Caverna de Platão. Nessa caverna, as pessoas ficavam na caverna, era gente, tinha muitos homens ali, uma sociedade em si naquela caverna, e achava aquela população que somente aquele era o seu mundo e que ninguém podia sair daquela caverna. E eles começaram a questionar sobre isso. Até que um dia, um deles saiu da caverna para ver o que tinha fora da caverna. E quando ele saiu, ele não voltou mais. Porque ele viu que o mundo lá fora, existe um mundo lá fora. Existe uma outra realidade lá fora da própria caverna. Será que nós, eu e você, meus amigos, nós não estamos vivendo na mesma caverna de Platão? Será que nós não estamos também em outro tipo de caverna, governado por sistema, por governos, por sombras, por governos que a gente nem sabe quem é? Por isso nós temos que ter bastante cuidado e começar a questionar para poder, se a pessoa não questionar, ele nunca vai buscar a solução dos seus problemas. É preciso questionar. Então nós temos aí os instrumentos que a matriz utiliza, que é o governo, né? O Vaticano, religião e o império, os impérios. Quando falamos de governo, falamos de governos que foi desenvolvido, o governo, que nós próprios criamos. Um governo para autogovernar. Eu sempre costumo dizer que os próprios indígenas, eu conheço algumas aldeias aqui do estado do Pará, com que sociedade mais linda, mais bonita, né? Eles não têm. Eles têm um pajé, um líder da comunidade, mas eles não precisam de muita coisa para sobreviver. Mas eles têm um sistema simples de viver ali e vive muito bem. Muito mais saudável do que o cubem, do que o homem branco. Então, essas sociedades, elas souberam prevalecer até que o branco chegasse até lá. Depois que o homem branco chegou até lá, contaminou essas aldeias. Ou seja, as aldeias, o seu próprio DNA já foi alterado porque o branco chegou lá. Quando o índio vivia tão somente da sua cultura, ele não era contaminado. Agora, sim, depois que o branco conheceu a aldeia, as coisas mudaram. Então, vamos voltar aqui para o tema. Então, a religião, o governo faz isso. Por que nós temos que criar um governo? Porque o povo está insatisfeito com os governos que eles próprios criaram. É um jogo. Isso é um jogo. Não existe governo A, governo B, governo C. Todos são iguais. O jogo é um. Você tem que eleger. A gente amassa sem muito conhecimento,
que nós colocamos essas pessoas lá. Então, essas pessoas que são colocadas lá, elas vão governar oficializada pelo seu voto, né? Oficializada por você mesmo. Mas não existe governo suficiente ou bom. Todos são iguais. É um jogo político, é um jogo filosófico, é um jogo social, é um jogo religioso que está ligado realmente com a Matrix para nos autogovernar e nos tornar escravo desse sistema que está aí. Depois que fizemos tudo isso, o governo agora, você é refém de um governo, você é escravo de um governo, porque você tem que pagar altos impostos. E você não vive mais, se você não pagar imposto, você está expulso do seu próprio país. Entendeu? Você está expulso do seu próprio país. Você não é ninguém se você não pagar imposto. Você não existe. Então, foi isso aí que ocorreu. O que o governo faz, aí ele dá alguns benefícios para as pessoas, para a sociedade, para o povo, e o povo sempre é levado na mesma onda de informação. Então, meus irmãos queridos, não existe, meus amigos, minhas amigas, não existe governo bom. Todos são iguais. Não se deixe levar. Você que não entre nessa pilha de vou fazer isso para salvar o meu governo. Ninguém te representa, não. Os interesses desse pessoal é outro. Não é o seu interesse. Aí eu vou lutar. Lutar por quê? Lute por você mesmo para abrir o terceiro olho, para que você tenha visões de forma diferente. E sinta-se realizado, sem depender destes governos que todos são iguais. Todos são iguais. Não entre nesta onda. Isso é um jogo político que faz você descer o seu nível de energia e depois essa energia sua negativa será sugada por outros seres de outra faixa de realidade. Muito bem. Quem é você e quem pensa que és? Você, meu querido, é um ser além da Matrix. Quando falamos, então, eu vou buscar esse tema aqui agora, a questão do Vaticano. Quem é o Vaticano? O Vaticano já foi um grande império. Hoje não mais. Mas o Vaticano já fez grandes aberrações. Todos sabem da história. O Vaticano matou muita gente boa, ocasionou guerra, matou muita gente. Enfim, aberrações. Conhecemos todo esse Vaticano. Se existe alguém com altos crimes cometidos, isso é o Vaticano. E quem é o Vaticano? O Vaticano são aqueles impérios ali dos Césares que se transformou no próprio Vaticano, o que sobrou. E eles fizeram as coisas tudo direitinho. E para manipular as informações, carregaram todos os livros para o Vaticano, todos os achados, todos os escritos dos filósofos, as histórias antigas, a própria história de Jesus, foi tudo manipulado no Vaticano. A história diz que Tessalônica foi a cidade que foi escolhida, onde estavam os sábios da época, que eles começaram a levar todos os livros e fizeram a manipulação nestes livros. E aqui eu estou diante da Bíblia, né? Que é mais linda.
de todas as pessoas leem a Bíblia, né? Lindo, maravilhoso, quando você lê a Bíblia. Mas você não é a Bíblia. Você está além da Bíblia. A Bíblia não manda em você. A Bíblia... mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de vários seres humanos, manipulado pelo Vaticano. Eu tenho um conhecimento de causa nessa área. E o que eu estou dizendo aqui, você encontra em outros escritores. Ela foi manipulada no Vaticano. Mas o Vaticano, mas nós temos aqui, houve uma pequena interferência aqui comigo, aqui nesse momento, mas já passou. Muito bem, então, o Vaticano, ele manipulou essas informações para que fizesse uma Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, palavra de Deus? Como assim? Você já viu um Deus falando? Um ser que chega aqui até nós e diz, olha, eu vim aqui, eu sou o próprio Deus. Eu venho falar com vocês, estão falando, estou escrevendo. Deus não escreve. Deus nunca escreveu. Deus não tem mão, não tem braço para escrever. O ser de luz, esse ser eterno, é uma fonte criadora que não está colocado na Bíblia. Não. Na Bíblia nós temos o Yahweh, Yahvé, com esse sistema que promove aí as ideias para que eu e você pudéssemos obedecer. Mas você não é a Bíblia. Você não pode ser manipulada por ela. Você era uma pessoa especial além da Bíblia. E as religiões criaram isso. As religiões criaram, eu estou com outros livros aqui, olha que livro lindo. Aquele do Freud, Dr. Freud, psicanalista. Mas esse livro não pode mandar em você. Esse livro não é você. O que esse livro serve tão somente para a sua leitura, para o seu conhecimento, o rol de conhecimento que você tem. Mas ele não manda em você. Eu tenho aqui outro livro chamado Viagem Espiritual. Que lindo, coisa maravilhosa. Mas esse livro não é você. Não manda em você. Ele é de autoconhecimento. Para que você possa sair, ter o equilíbrio dessas informações e conhecer a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Primeira coisa que eu devo fazer nesse aspecto de universo é me autoconhecer. Depois que eu me autoconhecer, eu posso conhecer outros mundos. Isso é importante. Então, a religião, ela é isso. Existe na questão da religião que foi criada no passado, uma espécie de tributo chamado Dei. Eu quero falar sobre esse tributo Dei em pleno século XXI, pós-iluminismo, porque eu fui muito tempo, eu paguei isso pensando que isso era real, que era verdadeiro. Nada disso. O Dei, ele foi configurado na Bíblia e era tão somente os filhos de Israel ali, e existia uma tribo, que essa tribo não tinha patrimônio, então eles precisavam dar sustentação para esse grupo. Por isso era tirado a dízima e entregava para essa tribo para dar manutenção para eles, eram os sacerdotes.
Então, a Bíblia, ela não é das Américas. Ela é um livro mais totalmente judaico do que totalmente das Américas. Não nasceu nas Américas. Este livro trata da vida dos judeus, do gentio muito pouco. O gentio não está preso à Bíblia. Nunca esteve. O gentio não deve parecer como judeus. Os judeus tinham seus rituais. O gentio não. O gentio não tinha nem consideração. Então, por que eu tenho que chamar o judaísmo para poder fazer parte da minha vida? E o DI veio junto. Quando nós importamos a Bíblia, através dessa liderança que foi criada pelo sistema do próprio Vaticano, os padres, os bispos, o clero, as igrejas evangélicas, quando eles começaram a pregar o DI, esse imposto, que é o maior de todos os impostos, nem os próprios bancos, quem empresta dinheiro para você, cobra esse alto índice do DI. Então, meus irmãos, eu quero falar para você o seguinte: tenha cuidado com as suas finanças, tenha cuidado com a sua saúde financeira. Não é fácil. Percebe uma coisa? As pessoas que estão sendo aposentadas no Brasil com salário mínimo, não dá para fazer a manutenção corretamente de uma pessoa. É uma fraude enorme. Quando esses líderes têm a capacidade de dizer que é preciso levar esse DI à Casa do Tesouro, e a Casa do Tesouro, diga-se de passagem, era lá em Jerusalém, que foi derrubada no ano 70. Eu não quero falar desse tema, eu quero falar sobre outras coisas para vocês, iluminar vocês de outra forma. Então, quem pensa que você é um ser além da matrícula, do sistema que agora opera no mundo, você não é a matrícula. Nós temos que pensar, e o nosso crescimento tem que ser fora da caixinha, fora da caverna, fora do sistema. E como fazer isso? Conhecendo o bem e o mal. Vocês acham que Adão e Eva, agora me fiz lembrar, quando pela primeira vez ali foram encontrados ali, depois que foi realizado, foi feito todos os experimentos, toda a seleção, o DNA deles foram mudados e colocado naquele sistema ali, e eles tiveram uma espécie, eles tomaram um líquido. Hoje sabe-se que esse líquido, eu sempre costumo dizer, que esse líquido foi dado por um ser, naquela época, especialista, um cientista, patologista, não é bem o nome patologista, mas é que trabalhava com as plantas, medicinal. E ele fez uma mistura, um chá, e deu para Eva, e Eva deu para Adão. Quando eles tomaram esse chá, seus olhos se abriu, o terceiro olho se abriu. E eles agora passaram a conhecer o bem e o mal. Será que nós não temos que tomar um pouquinho desse chá, dessas ervas, que é para a gente começar a enxergar? Você está tomando exatamente comigo nesse momento. É o chá do conhecimento. Se você tomar esse chá do conhecimento, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Entende isso? Fique com esta live nesta noite. Eu vou dar andamento na segunda, na terceira live para dar continuidade a esse tema. Mas desde já, agradeço a você que me ouviu até esse momento, certo? Muito obrigado. Com muita gratidão, quero agradecer a todos vocês que vão me ouvir e vão entender.
um pouquinho. Se essa live servir para você, aplique. Seja você mesmo um especialista para buscar o plano de verdade que você precisa. Muito obrigado a todos.